A gente está completando praticamente o capítulo 9 de Marcos, tá? Que a gente começou a estudar ano passado. Então, a gente está na penúltima perícope Perícope são essas divisõezinhas. Eu não sei se tua Bíblia é assim, mas são essas divisões. Então, a gente está na penúltima perícope do capítulo 9. Semana que vem a gente termina o capítulo 9 de Marcos. Vamos para o capítulo 10, tá? Falta apenas 6 capítulos para terminar Marcos. Então, eu creio que em uns 3 meses aí a gente consegue concluir o livro de Marcos, tá? Então, perdão aí por não ter alterado aqui na liturgia, tá bom? O tema desse sermão é o reino de Deus e o reino dos homens. A gente vai continuar dando sequência. Vamos ler juntos então? A partir do verso 38 ao 41 leremos, tá bom? Mestre, vimos que alguém está expulsando demônios em seu nome e que não nos segue. E nós o impedimos, porque ele não nos seguia. Jesus, porém, disse, não o impeçais, pois ninguém há de fazer milagres em meu nome e logo depois falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Pois aquele que nos der um copo d'água, por causa do nome, porque sois de Cristo. E em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Vamos ler novamente? Eu vou ler agora da versão aqui, da minha NA. João disse a Jesus, mestres, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não proíbam, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, e em verdade lhes digo que de modo algum perderá sua recompensa. Amém? Palavra do Senhor. Irmãos, alguns textos da Bíblia, eles não podem ser lidos rapidamente, tá? A gente não pode fazer uma leitura apressada, porque eles exigem atenção. Alguns textos bíblicos, eles são mais complexos, eles exigem atenção, eles exigem tempo, exigem reverência, silêncio e disposição em permanecer diante deles. Algumas vezes a gente vai ter que ler uma perícope que começa várias vezes, até de tanto ler, as palavras começarem a saltar diante da gente. E assim elas saltam para o nosso entendimento e para o nosso coração. Esses textos difíceis, eles precisam ser lidos também. Algumas pessoas, elas, em sua devoção, costumam pular textos difíceis, né? Então, por exemplo, ela está lendo ali, por exemplo, ela cai numa genealogia, aquele tanto de nome, e ela fala, vou pular esse capítulo. E aí ela vai pulando. Isso é muito ruim, porque a gente acredita que a Bíblia toda é a palavra de Deus, amém? Então, até as partes mais difíceis. Então, diante de um texto difícil, o que a gente tem que fazer? Se curvar diante dele, lê-lo várias vezes, procurar comentários bíblicos, procurar entendê-lo. Uma prática cristã que o povo de Deus antigo tinha era ler a Bíblia de forma orante. Eles liam, fazendo daquele texto depois a sua oração. Então, por exemplo, esse texto fala, depois que ele entende, ele ora a partir daquele texto pedindo o auxílio do Senhor. Então, esse texto, ele é como uma pedra bruta, sabe? Que precisa ser lapidado para a gente chegar até o cerne e entender aquilo. Então, algumas vezes a gente tem que cavucar o texto. A gente tem que ir adiante, mesmo ele parecendo ser difícil. E uma das coisas que ajudam bastante a gente a compreender textos como esse é olhar o seu contexto, né? Então, sempre que a gente for ler o texto sagrado, a gente tem que perguntar qual é o contexto ao qual está escrito isso. Ou seja, a gente não pode ler de forma apressada, a gente não pode ler de forma desconexa, senão a gente olha para o texto e não extrai. Às vezes as pessoas olham um texto sagrado e elas ficam criando um tipo de juízo. Poxa, Jesus foi estúpido com as pessoas, olha o jeito que ele falou, mas ele não entende o contexto. Por exemplo, existem momentos que se você fizer uma leitura desatenta, por exemplo, das Escrituras, vai parecer que Jesus foi extremamente grosso, por exemplo. No primeiro milagre escrito de Jesus, que é o milagre da transformação da água em vinho, o texto diz que Maria meio que chega para repreender Jesus e Jesus fala, dá licença mulher, e continua falando. As pessoas olham e falam, nossa, Jesus é machista, mal educado com sua mãe. Mas não, ali existe um contexto ao qual ele trata ela daquela forma, não é à toa. Ali ele estava falando como um rabino, então era proibido
interrompê-lo. Por isso que é daquela forma que ele fala. Então, existe todo um contexto para que a gente entenda. Aqui nesse texto existe um contexto muito grande. O capítulo 9 de Marcos não é uma coleção aleatória de episódios. Sabe, o autor foi jogando um monte de coisa ali. Pelo contrário, parece com que ele foi cuidadosamente unindo várias coisas que vão se ligando, né? Vocês lembram, às vezes a gente está estudando as escrituras na diáspora, e aí um capítulo inteiro ele vai se ligando, são várias histórias que vão apontando para o mesmo princípio. Esse capítulo ele é assim, né? Então, só para vocês entenderem, esse capítulo do verso 33 a 37 mostra o coração dos discípulos com uma ambição bem silenciosa. O texto diz que Jesus Cristo tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração e os discípulos, no caminho, começam a discutir. Tá, Jesus está falando que vai morrer, a gente já entendeu, mas depois que ele morrer, quem vai ser o maior entre a gente? Assim, Jesus estava falando que ia morrer, eles tinham acabado de ver algo grandioso da parte dos céus e a discussão deles estava relacionada com, tipo assim, quem vai ser o maior depois que Jesus sair? Então isso denuncia algo no coração deles que não faz muito sentido, né? É tipo filhos que o pai acaba de morrer, eles estão discutindo no caixão quem é que vai ficar com a parte maior na herança, né? Então esse texto vai denunciando algumas coisas. Do verso 38 ao 41 surge novamente uma ideia de exclusivismo espiritual. Tipo assim, tem um cara ali expulsando demônios, fazendo algumas coisas no nome do Senhor, mas ele não pediu autorização pra gente, Jesus. A gente já mandou ele parar, resolvemos a parada inteira, assim. Aí Jesus tem que chamar os caras e falar, o que está acontecendo? Então, esse capítulo inteiro, ele está apontando para problemas que existem no coração dos discípulos de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Então, meus irmãos, só para a gente entender. Ficou claro até aqui? Ficou, né? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que os discípulos tinham problemas, os discípulos tinham pecados. Andar com Jesus não significa que a gente vai se tornar um super crente na primeira hora que a gente viu Jesus. Jesus ele nos salva, irmãos. Mas depois do processo de salvação, um processo de santificação, que é um processo progressivo, é um processo diário, é um processo, né? Então, a gente se santifica diariamente. A gente peca diariamente. A gente não peca, a gente não é pecador porque a gente peca. A gente peca porque é pecador. Lutero vai trazer a ideia de que pecador é meu nome e pecador é meu sobrenome. Os antigos diziam, sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? As pessoas diziam, o quê? Nada. Só de ter nascido pecador, você já merece o inferno. Assim é a nossa condição. Nós somos pecadores, somos maus. Desde criança, a gente, por exemplo, os pais, né? Os pais passam grande parte do tempo ensinando para os seus filhos o que não fazer. Porque parece que o que fazer tem que ser ensinado e reproduzido, mas aquilo que não pode fazer parece que vem de fábrica, né? A criancinha desde cedinho ela já começa a mostrar uma mentirinha aqui, uma coisinha errada aqui e acolá, que o pai tem que falar, quem te ensinou isso, menino? Parece que ninguém ensinou, estava ali. É assim que é a nossa natureza, irmãos. A nossa natureza é pecadora. Então, a Bíblia, principalmente nos evangelhos, ela parece querer chamar a atenção do leitor atento para algo muito claro, que é o fato de que Jesus Cristo não passa largo dos pecados dos seus discípulos. Jesus não ignora, não finge que não está vendo. Pelo contrário, ele vai em direção àqueles homens, prega o evangelho para eles, chama eles à santidade e vai transformando a vida deles. E assim é a vida do discipulado com Jesus, né? Jesus Cristo, ele não ignora os nossos pecados. Nenhum pecado nosso, por mais silencioso ou cuidadosamente escondido que esteja, passa desapercebido aos olhos de Jesus. A gente precisa prestar atenção nisso. Andar com Jesus significa andar com alguém que faz um raio-x de nós. Jesus sabe aquilo que está no íntimo do nosso coração. Nenhum pecado nosso passa desapercebido aos olhos de Jesus. Nenhuma falha permanece fora do alcance da correção divina. Ser discípulo de Jesus significa ser tratado por Jesus. O discipulado envolve um amor que nos salva, mas envolve uma disciplina que nos transforma em direção à fé, através de um caminho de santificação. Então, andar com Jesus é constantemente olhar para o espelho, ver nossas imperfeições e, com a graça de Cristo, ser transformado por Ele. Então, essa é uma grande sacada desse texto. Mais uma vez, a gente vê os discípulos pisando na bola. Mais uma vez, a gente vê esses homens que, como nós, mesmo conhecendo Jesus, ouvindo sobre Jesus, eles ainda andavam com Jesus. Viram tudo isso praticamente, eu ia falar praticamente ao vivo, não, ao vivo. E eles ainda continuavam falhando. Então, no discipulado cristão, nada é irrelevante, nada é neutro.
Nada permanece como está. Jesus Cristo sempre nos chama ao arrependimento e abandono do pecado. Cristo não apenas nos salva, Ele nos santifica. E essa santificação não é evento isolado. Antes fosse, né, irmão? Imagina se no dia que a gente tivesse esse processo que a gente chama de conversão, a gente, com uma oração, todos os nossos pecados fossem expulsos da gente. Meu Deus do céu, que maravilha seria. Mas não. É uma luta diária onde a gente vai caminhando em direção à cruz. Essa luz vai mostrando as nossas imperfeições e Cristo vai nos lavando com seu sangue, vai nos transformando. Até que um dia na glória, Ele nos glorificará, ou seja, tirará a presença do pecado nas nossas vidas e viveremos eternamente em santidade com Ele. Mas até lá, irmãos, a vida cristã é uma vida de confronto diário, é uma vida de entrega ao Senhor. E quem não quer isso, não tem como você escolher só aquilo que você quer na vida de discipulado. Jesus é um cara legal, eu gosto das bênçãos que ele promete. Só que esse lance de cruz eu não curto muito. Se você está dividindo a sua vida, bifurcando assim ela, eu gosto dessa parte de Jesus, das promessas. Essa do sacrifício, da entrega e da cruz eu não quero, você não é discípulo de Jesus, tá? Só uma dica. Então, só por aqui a gente já poderia finalizar o sermão, né? Entendendo que discípulos falham, discípulos erram, mas há uma diferença entre os discípulos de outro tipo de gente, é que eles estão perto de Jesus, e quem está perto de Jesus é corrigido, é transformado e é renovado, amém? Mas eles vacilam, né? Eles falham. Só para vocês entenderem, lá no primeiro século, existiam aquilo que eles chamavam de exorcistas, que a gente vê muito em filmes, né? Atos 19, verso 13 vai mostrar isso. Na prática judaica, existiam os famosos exorcistas, pessoas que eram especialistas em desencapetamento. Elas viam alguém endemoniado, elas iam lá e falavam, sai em nome de Jesus, e todo o demônio saía. Alguns não saíam, mas é uma prática normal. Quando eu era novo, eu ia em uma igreja chamada Batista, que ficava ali no São José, é o nome do bairro. E tinha uma irmã chamada Celeide, ela tinha um óleo, gente, um óleozinho. Juro para vocês, ela tinha um óleozinho que estava escrito desencapetizador. E a gente ia para as orações dos jovens, ela pedia para a gente passar o óleo no dedo e colocar no umbigo, que era o cordão umbilical, por ali que entravam as maldições hereditárias. Eu não sei de onde ela tirou aquilo, mas ela tinha um óleo desencapetizador. Era bem comum no primeiro século ter esse tipo de pessoa, que saía desencapetizando todo mundo. Tem o detetizador, eles eram tipo os desencapetizadores. Eles iam e exorcizavam tudo. Então, era muito comum ter esse tipo de gente dentro do contexto, tá? Por isso que eles acham estranhos alguém estar expulsando demônios em nome de Jesus. Não é algo novo, tá? Esses caras não inventaram a roda, não é a primeira vez que isso acontece. Pelo contrário, isso era muito comum. Segundo adendo importante para a gente entender esse texto é a questão do nome, tá? O texto fala várias vezes em meu nome. Lembra disso, em meu nome? O nome, dentro desse contexto judaico, ele era tipo uma espécie de portador de autoridade, por exemplo. Quando uma pessoa falava em nome de outra pessoa, era como se aquela outra pessoa desse a ela uma autoridade de falar por ela. É como, sabe no cartório, quando a gente faz uma procuração para alguém poder resolver alguns problemas técnicos para a gente, o nome da pessoa funcionava assim. Então você chegava, olha, eu sou era como se fosse o representante de alguém, da autoridade de alguém. Então tu ia chegar falando, olha, eu não estou aqui como Bruno, eu estou aqui representando o Edu. Tá bom? E aí você poderia falar por ele, entendeu? Esse é o contexto quando o texto fala em meu nome, tá claro? Terceiro ponto importante para a gente entender esse texto é que Jesus aqui, ele representava a figura de um rabino, ou seja, um mestre, alguém que ensinava e que tinha alunos, pessoas que paravam para ouvi-lo, seguir não somente aquilo que ele falava, como a gente faz numa escola, vai lá e ouve o professor ensinar, depois volta para nossa casa. Aqui não, aqui significava que eu tinha um mestre, alguém que eu ouvia e vivia a partir dos ensinamentos dele, entende? Então, oficialmente, nesse contexto do primeiro século, ninguém podia falar no nome de um rabino sem antes ter uma autorização clara dele, entende? Então, tem esses 3 pontos. Existiam exorcistas naquela época, falar em nome de alguém significava representar a autoridade daquela pessoa, e em terceiro, ninguém podia falar em nome de um rabino. Então, se a gente analisar esses 3 pontos, parece até, como é que pode dizer, explicável a atitude dos discípulos, correto?
Eles olham para alguém expulsando demônios em nome de Jesus. E eles falam, mas quem foi que autorizou eles falarem em nome de Jesus? E tipo assim, aqui, eles não eram somente na cabeça deles os caras que seguiam Jesus. Eles eram tipo assim, os caras que Jesus está morrendo, então a gente que vai mandar nesse rolê. É mais ou menos esse contexto aqui. Então assim, quem foi que deu autoridade para esses caras? Vamos lá resolver. Então assim, eles meio que estavam tentando assim, tipo assim, não, tem que pedir minha autorização aqui. Não era nem a autorização de Jesus, porque ele não falou com a gente vai entender lendo o texto. Então, o escândalo não era um milagre, o escândalo era que alguém não estava fazendo algo segundo a credencial que eles queriam. Não estava fazendo algo segundo o jeitinho que eles achavam que deveria ser. Só que a grande questão é que Jesus conhece o coração da gente. Jesus conhece o coração de cada discípulo. Então, ele consegue enxergar para além daquilo que nós enxergamos. Vocês conseguem entender, por exemplo? Às vezes, em uma discussão do casal, a pessoa não consegue conceber que uma palavra dela pode causar na outra, porque ela não consegue enxergar para além do que está acontecendo ali. Jesus não, ele consegue enxergar para além. Então, às vezes, algo que machuca o teu coração não está ligado nem com aquilo que está acontecendo ali, mas algo clica naquele botãozinho e te joga para lá. E aí as coisas vão bagunçando dentro da tua cabeça. Jesus aqui, dentro desse contexto, ele conhecia o coração dos discípulos. Então ele sabia o que eles faziam e por que eles faziam. E esse é o grande problema desse texto. O grande problema não está na atitude necessariamente que eles tiveram, mas no coração que levou eles a terem aquela atitude. E muitas vezes, atitudes que parecem piedosas, vinda de nós, não são piedosas. Este é um caso. A primeiro momento parece que os discípulos estavam preocupados, né? Tem gente falando de Jesus, tem gente fazendo milagres em nome de Jesus, mas não está andando com a gente. Não parece uma preocupação nobre? Tipo assim, a gente tem que ver quem são essas pessoas, né? Porque quem autorizou elas para falar em nome de Jesus? Se a gente lê o texto a partir dessa perspectiva, faz total sentido a atitude deles. O problema é que Jesus confronta eles, porque conhecia o coração deles. E lembra que a gente leu anteriormente que no coração deles tinha uma mania de grandeza? Eles queriam saber, depois que Jesus for, quem vai ser o maior. E aqui aponta para isso novamente. Então, muitas vezes, o zelo que a gente tem por uma coisa, pelo certo, pelo errado, na verdade, não justifica, muitas vezes, o tipo de atitude que nós temos. Vou explicar isso melhor para vocês. O texto fala que eles disseram assim, nós impedimos eles, porque não nos seguia. Tá claro? Não é isso que o texto diz? Se você vê o final do verso 38, eles dizem, nós impedimos esse homem que fez um milagre, expulsou um demônio no nome do Senhor, porque ele não nos seguia. Você está vendo que aqui o senso não é não seguir a Jesus? Essa palavra é de propósito aqui colocado pelo autor. Ou seja, eles estão dizendo, no grego essa palavra tem a ver com proibir, barrar, obstruir. Eles chegam para Jesus e falam, tinha um cara expulsando demônios no seu nome, ou seja, ele expulsou, a pessoa está livre, está liberta. Estão comigo? Só que a gente proibiu ele. Falou, chega, você não nos segue. Ou seja, parece que a ênfase aqui do texto não estava em seguir a Jesus, estava em seguir aqueles homens também. Tipo assim, a gente é os representantes legais de Jesus. Você não nos pediu autorização. Quem foi que deixou você sair por aí fazendo o bem sem falar com a gente? Entende? É mais ou menos isso que esse texto está apresentando para a gente. Não foi um problema, assim... Não foi um problema ele falar em nome de Jesus. Foi o problema ele não nos seguir. Não pedir a nossa autorização. Esse é o problema. Ficou claro o que eu quis dizer? Seguir aqui tem a ver com um discípulo oficial. Ou seja, eles estavam dizendo, Jesus, eles não percorreram o caminho que a gente percorreu. Eles não podem falar do Senhor. A gente pode, entende? Então a gente barrou esse cara aí. É estranho esse tipo de pensamento. E dentro das nossas igrejas, ainda nos dias de hoje, isso acontece muito, tá? Essa ideia de sectarismo religioso, onde a gente, muitas vezes, como igreja, começa a assumir uma ideia de que Deus está com a gente é o povo escolhido, o povo eleito, principalmente os reformados têm disso, né? E que todo mundo que não é como a gente, que não lê a Bíblia do jeito que a gente lê, não presta. E sim, há um intervalo aqui, tá, irmãos? Há um intervalo importante para a gente entender. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter um papel apologético. O que é apologética? É defesa da fé. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver Paulo combatendo heresias e ensinamentos que eram contrários à ideia de Jesus, o tempo inteiro. Esse papel é importante dentro da igreja. Nós temos que saber o que é uma falsa doutrina, o que afasta de Cristo. Amém? Só que
esse texto não fala que eles estavam falando coisas erradas nem nada. Pelo contrário, ele diz que eles tinham expulsado um demônio em nome de Jesus. Ou seja, eles tinham feito algo que contribuía para a libertação de alguém e para o reino de Deus. Vocês conseguem entender? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente vê diferentes guetos religiosos, diferentes posições religiosas, onde a gente não concorda com a forma com que as pessoas fazem. A gente tem até algumas ressalvas, mas a gente não tem que olhar aquilo e tratar como se eles estivessem sendo inimigos de Deus. Aquilo que é contrário ao evangelho tem que ser combatido. Amém? Só que aquilo que eu não entendo, que é uma expressão um pouco diferente da minha, não significa necessariamente que aquelas pessoas estão em pecado. E às vezes a gente tem um tipo de fala que parece ser muito piedosa, mas na verdade não é não. Vocês querem ver um exemplo? Nem tudo que parece piedoso de fato é. Eu escrevi aqui hoje de manhã, me lembrei dessa história. Lembram quando Judas critica a oferta de Maria? Maria pega aquele óleo precioso, muito caro, e joga aos pés de Jesus. E lá ela está ungindo os pés de Jesus. Judas critica a fala dela. Algo que parecia piedoso e razoável e quase espiritual, na verdade não era uma crítica ao que ela estava fazendo, e sim uma forma de tentar explicar para vocês o contexto, para vocês entenderem. Maria Madalena, ela estava colocando aos pés de Jesus um óleo muito caro. E Judas, ele estava sentado, ele olha a atitude dela e fala assim, poxa vida, ela está desperdiçando esse óleo aos pés de Jesus. Se a gente pegasse esse óleo e vendesse, a gente conseguiria dar dinheiro para muitos pobres. Então ele tinha uma fala que parecia muito piedosa, que estava criticando o mau uso da oferta dela. Mas na verdade o problema não era o mau uso da oferta dela, era o coração ganancioso dele. Porque o texto termina dizendo, em João 12,6, que ele falou isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Porque era responsável pela bolsa de dinheiro de Jesus e furtava o que nela era depositado. Então ele tem uma fala que parece super espiritual. Veja bem, esse dinheiro que ela está jogando aos pés de Jesus, desperdiçando, a gente poderia dar aos pobres. Todo mundo fala, nossa, que preocupação legítima dele, mas não era legítima não. Ele estava preocupado que, poxa vida, se eu tivesse vendido isso aí, eu ajudava os pobres e ainda levava um caixa 2 para casa. É mais ou menos assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com alguns tipos de críticas que a gente faz. Esses caras aqui, eles estavam denunciando aqueles homens, mas na verdade o coração contaminado era o deles, que queriam algum tipo de senso de grandeza, queriam talvez um tipo de dominância, entende? Como é que você ousa falar em Jesus sem falar com a gente, que é os representantes legais dele? Lembra que eu falei do lance do nome? Então é mais ou menos isso. A resposta de Cristo é interessante, porque Jesus, por conhecer o coração daqueles homens e entender claramente o que ele estava fazendo, ele vai de encontro, como se fosse uma porrada no queixo, né? O Mike Tyson dizia que todo mundo tem um plano perfeito numa luta, até que tome o primeiro murrão no queixo, né? Eles vão com um plano perfeito, tipo assim, a gente está representando Jesus, impedimos, tá, Jesus? Tipo assim, contando vantagem, Jesus, tinha um cara ali fazendo uns milagres no teu nome, não andava com a gente, chegamos lá e mandamos parar, fechou, Jesus? Eu acho que eles achavam que Jesus ia olhar para eles e falar, nossa, mandaram muito bem. Jesus fala, não, quem mandou vocês impedir eles? É justamente isso que o texto fala. No imperativo, que é essa ideia de quiet, ele significa parem de impedi-los. Jesus corrige publicamente o erro daqueles apóstolos. Tipo assim, quem foi que deu autoridade em vocês? Impedir os caras. Não, parem agora. Entende? É como se esses homens eles achassem que, por eles fazerem parte do grupo perto de Jesus, eles tinham autoridade para falar em nome de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo para eles é, a autoridade não está em vocês andarem mais pertinho de mim. A autoridade está no meu nome. Então, se eles estão expulsando demônios em meu nome, a minha autoridade está emprestada a eles. Vocês conseguem entender isso? Isso é muito interessante para a gente que é povo de Deus, porque a gente tem que entender que a autoridade e os milagres e a ação do Espírito Santo não ocorre necessariamente porque a gente tem uma igreja mais organizadinha, etc. Ocorre por causa do nome de quem nós pregamos. É em nome de Jesus que todas as coisas acontecem. Vocês conseguem entender isso? Conseguem isso? O William Hendricks, ele diz assim, o Senhor reconhece como seus todos aqueles que se submetem ao seu nome, ainda que não pertençam ao mesmo círculo ministerial. Cara, é importante a gente entender isso aí, porque algumas igrejas elas se fecham no entendimento de que, tipo assim, nossa, ainda bem que a nossa igreja nasceu, né? Porque senão, meu Deus do céu, o céu não ia ser o mesmo.
As pessoas começam a se levar a sério demais. Elas começam a olhar para aquilo que Deus está fazendo aqui e encaram como se tudo aquilo que Deus fizesse fosse só aquilo que estava acontecendo aqui. E não, meus irmãos, tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. Uma das coisas que a gente tem que entender é que o Espírito Santo de Deus está soprando por todos os cantos. E enquanto a obra de Deus está sendo espalhada aqui pela nossa igreja, existem muitas outras igrejas bíblicas que também estão espalhando a obra de Deus. E a gente precisa entender que se essas pessoas estão fazendo isso em nome de Jesus, sobre a autoridade de Jesus, a gente tem que orar e abençoá-las. Contudo, existem igrejas que estão pregando coisas que são contra o nome de Jesus, contra a autoridade de Jesus. Essas precisam ser denunciadas. Vocês conseguem entender a diferença? A diferença é esse tipo de exclusivismo, tipo assim, vocês não podem falar nem fazer nada sem o meu aval. E quem colocou a gente em um lugar de dar aval ou não, entende? Essa é a preocupação desse texto. Antes eles queriam ser os maiores, aqui eles queriam ser, tipo assim, os que estavam com a cadernetinha falando, pode falar. Não, você eu não gostei muito, entende? É mais ou menos isso. É isso que ele está tratando. Só que aí ele fala algo no verso 40 que é interessante, que parece contradizer algo que está escrito em Mateus 12:30. O texto diz assim, quem não é contra nós é por nós, correto? Só que em Mateus 12:30 ele diz, quem não é comigo é contra mim. Mas que confusão é essa, Jesus? Uma hora você parece falar uma coisa, outra hora você parece falar o contrário. Calma, irmãos. Em Mateus 12, ele está falando, quem não é comigo é contra mim. Só que ele está falando isso endereçado a um grupo de pessoas, que é quem? Os fariseus. Quando Jesus fala isso para os fariseus, se você não é comigo, é contra mim, é por quê? Porque ele estava pregando o evangelho, ele estava expulsando demônios, e os fariseus olham para ele e falam, não se impressione, ele expulsa demônios em nome de demônios. Aí Jesus fala, o quê? Isso é blasfêmia, é imperdoável. Vocês não são por mim, são contra mim. Ou seja, eles são adversários. Jesus está fazendo um milagre, ele está espalhando o reino dele, e eles estão atribuindo isso a uma obra do inimigo. Você entende? Por isso que Jesus fala, se vocês não estão comigo, são contra mim. Porque como eu posso expulsar um demônio em nome de demônios? Não faz sentido o que vocês estão falando. Aqui é diferente. Ele não está falando contra um inimigo declarado. Alguém que atribui a obra de Deus a Satanás. Vocês conseguem entender a diferença? Aqui ele está falando para a gente que não estava vivendo diariamente com a gente. A gente não tem clareza de quem era esse tipo de pessoas. A gente não tem, irmãos. Os teólogos eles vão defender que poderia ser muitas pessoas. Por exemplo, vocês lembram de algumas passagens bíblicas onde a palavra diz que Deus cura alguém, fala, volta para a sua cidade, faz uma coisa lá, vai lá, prega o evangelho, etc. Então, essa pessoa que estava expulsando demônios em nome de Jesus, ela poderia tanto ser uma dessas pessoas que receberam um milagre, voltaram para suas cidades e lá continuaram pregando o evangelho, como alguém que ouviu da boca dessas pessoas, conheceu o Senhor através da pregação do evangelho e continuou espalhando a obra de Deus. Vocês conseguem entender? Então, eles não tinham clareza de quem eram essas pessoas, mas o texto deixa claro no nome de quem essas pessoas faziam aquilo que elas faziam. Então, ficou clara essa diferença? Algumas pessoas leem esse texto e por causa de falta de leitura dentro do contexto, dizem, olha aqui, uma contradição bíblica. Não é uma contradição. Aqui ele está falando para uma espécie de pessoas que fazem parte da obra de Deus, falam em seu nome, estão debaixo da sua autoridade, e aqui em Mateus 12:30, ele está falando contra pessoas que se colocam como inimigas de Jesus. Ficou claro, irmãos? Amém? Beleza. Só que aí Jesus começa a falar algumas coisas que ampliam um pouco essa visão. Ele fala bem assim, que... Então existe uma divisão clara entre inimigos do evangelho e servos, tá? Um precisa ser discipulado, treinado e enviado, e o outro precisa ser corrigido apologeticamente, tá? De repente ele começa a falar sobre um copo d'água, né? Pois ele fala, presta atenção, porque sois de Cristo, ou seja, porque pertenceis a Cristo. Aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, gravem isso. Aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome. Beleza? Irmãos, às vezes a gente lê esse tipo de texto aqui e as pessoas acham que Jesus está falando sobre um tipo de filantropia, né? Tipo assim, todo mundo que deu um copo d'água para alguém que estava com sede fez uma coisa grandiosa no céu. Não é disso que esse texto está falando, tá? Novamente ele usa em meu nome, ou seja, ele está dizendo, todo aquele que ajuda alguém, mesmo que seja algo simples, como dar um copo d'água em meu nome, debaixo da minha autoridade, com o entendimento que eu governo sobre todas as coisas, isso não passará desapercebido aos olhos de Deus. Ou seja, nem tudo que você faz aí, ajudar as pessoas e etc., tem relação com fazer isso
por causa do nome de Deus e por causa da glória de Deus. Isso é meio óbvio, né? A Bíblia fala que sem amor, sem caridade, não faz diferença alguma você dar o seu corpo para ser queimado, você fazer várias demonstrações que parecem piedosas, mas na verdade não são. Por exemplo, existe gente que vai dar um copo d'água, que vai fazer uma filantropia, não porque ela quer espalhar o nome de Deus, mas porque ela quer ser reconhecida como uma pessoa piedosa. Ela faz filantropia, ela pega um recurso da empresa dela para ajudar outras pessoas, não porque ela quer ajudar as pessoas, mas porque ela quer deduzir aquela grana em imposto de renda, entende? Então, nem sempre fazer coisas boas significa que eu estou fazendo para Deus e que Deus percebe isso como um ato que engrandeça o seu nome. Deus conhece o coração da gente. Deus sabe quando você está ajudando, por quê? Porque você quer barganhar com Deus. Ó, Deus, está vendo tudo que eu estou fazendo? Eu quero ser abençoado agora. Não é disso que esse texto está falando. Jesus está falando, olha, não impeça essas pessoas, porque qualquer pessoa que faça algo simples, sendo pelo meu nome, pelo avanço do evangelho, pela minha autoridade, isso não vai passar desapercebido aos olhos de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso aqui. Tá bom? A gente precisa entender. A gente não serve a Deus por barganha. A gente não serve a Deus como se aquilo que a gente está fazendo pudesse comprar o favor de Deus. Muitas pessoas fazem isso, né? Algumas igrejas estimulam isso. Dá o seu dinheiro, porque se você der 100, Deus vai te devolver 1000. Deus te tem por cabeça e não por cauda. E um monte de baboseira para que as pessoas deem esperando receber mais de Deus. Nós, pelo contrário, irmãos, a gente dá um copo d'água, a gente dá o nosso tempo servindo na igreja, a gente dá a nossa vida pela causa de Cristo, porque nós entendemos que Cristo é quem nos deu todas essas coisas. A gente não faz as coisas por Deus para ser salvos. Pelo contrário, por ser salvos, a gente faz aquilo que a gente faz para Deus. Vocês conseguem entender isso, irmãos? A nossa obediência não nasce na tentativa de negociar com Deus. A nossa obediência não nasce na tentativa de ganhar uma estrelinha de Jesus. O nosso serviço, ele nasce de uma obediência, de uma gratidão, de quem entende que foi perdoado, que foi amado, que foi adotado, que foi reconciliado. O que Jesus está deixando claro para esses homens é que se o meu nome comissionou essas pessoas, se eles têm pregado o evangelho, se eles têm expulsado demônios, não os impeça, porque qualquer pessoa que movido pelo meu nome, pela minha autoridade tem feito tais coisas, isso não ficará debaixo dos panos no céu. Deus vê tudo aquilo que a gente faz. Tá claro isso, irmãos? E esse texto fala sobre recompensa. E é aqui que a gente tem que entender. Gente, Deus é tão bom que Ele nos chama. Ele nos salva, Ele nos santifica e Ele nos convoca a participar das suas obras na terra. Vocês conseguem entender isso? Deus é muito bom. Ele nos salva, o texto diz que Ele nos tira da lama do pecado e nos transporta. A palavra no grego é transportar. Ele nos tira do cativeiro, do pecado, da lama e nos transporta para o seu reino. E o texto diz que Ele tem boas obras que Ele já preparou de antemão para que andemos sobre elas. Ou seja, Deus nos salva, nos tira do cativeiro, nos coloca num lugar e agora fala, eu tenho boas obras para fazer através de você. Nesse processo de santificação, eu vou fazer muitas coisas na sua vida e através da sua vida. Vocês conseguem compreender isso? É disso que esse texto está falando. E o texto diz que Deus recompensa aquilo que a gente está fazendo. É disso que esse texto fala. De modo nenhum perderá a sua recompensa. É isso que está no verso 41. Ou seja, o Calvino fala que Deus recompensa suas próprias obras boas em nós. Deus nos salva por sua graça, amém? Ele nos santifica por sua graça, amém? E todas as boas obras que nós fazemos nesse caminho, Deus recompensa. Deus, quando Ele recompensa as boas obras que nós temos feito no caminho dEle, aquela recompensa resulta em glória a Ele. Então, irmão, toda a glória pertence ao Senhor. A salvação é de graça, o serviço é em gratidão e a recompensa, mais uma vez, é graça de Deus. Deus, além de te salvar, além de te santificar, além de transformar a sua vida, de colocar um caminho para que você ande e tenha boas obras nela, Ele ainda vai recompensar todo o seu esforço. Mas não é porque a gente quer essas recompensas que a gente faz. Essas recompensas são fruto desse entendimento. Deus é tão bom na minha vida, o que Ele fez é tão grandioso, que como é que eu vou dormir sem falar disso para todo mundo? Como é que eu vou viver sem compartilhar para essas pessoas sobre isso que Ele fez por mim?
Vocês conseguem compreender a ideia? É por isso que a gente trabalha para Jesus, irmãos. É por isso que a gente se esforça. É por isso que a gente investe o nosso dinheiro. É por isso que a gente investe o nosso tempo na obra de Deus. Porque aquilo que Cristo fez por mim é tão grandioso, tão maravilhoso, que eu não posso viver mais da mesma forma. Não tem como. Então, é disso que esse texto fala. Deus coroa com os seus próprios dons as boas obras de seus filhos. Está na dogmática de Bavinck. É disso que esse texto fala. Há uma recompensa para aqueles que obedecem. Há uma recompensa daqueles que vivem sob o nome de Jesus. Entende, irmãos? Há uma recompensa. Esse texto também nos mostra que Deus opera para além dos nossos mapas institucionais. Deus opera para além daquilo que a gente acha. Muitas vezes, irmãos, na simplicidade de pessoas pequenas, Deus faz obras muito grandiosas, muito grandiosas. Pequenos atos, como servir um copo d'água, podem resultar em glória a Deus. Só que uma coisa clara que esse texto precisa deixar para a gente, mais uma vez, é que o foco não está na água, nem no copo. O foco está onde? No nome. Então, esse texto está realinhando os nossos afetos. Esse texto está mostrando que não é o que eu fiz, ou para quem eu fiz. A grande questão desse texto não está no que eu fiz ou para quem eu fiz. A grande questão desse texto está por quem eu fiz, ou melhor, em nome de quem eu fiz. Essa é a vida cristã. É o entendimento de que quando eu chegar no camelô, quando segunda-feira eu voltar para o meu trabalho comum, eu tenho oportunidade de fazer algo em nome daquele a quem eu submeto a minha vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Os antigos teólogos chamariam isso de corandel, que é viver diante da face de Deus. É o entendimento que eu sou um culto vivo ao Senhor. E que tudo que eu faço tem que resultar em glória para Ele. Ou seja, qualquer ato meu, no dia de amanhã, ele precisa demonstrar para quem eu vivo, sobre a autoridade de quem eu estou colocado. Se nós vivêssemos isso, irmãos, essa igreja estaria mais lotada de pessoas. As nossas amizades seriam muito mais impactadas com Cristo através de nós. Porque a gente não viveria mais sobre a forma com que a gente enxerga as coisas, mas a gente teria um entendimento de para quem, ou em nome de quem nós fazemos tudo o que nós fazemos. E isso ajuda a gente tanto nas coisas espirituais que nós fazemos, quanto nos refrearia em várias questões. Tem uma música do Resgate que ele fala em nome de quem brigamos, em nome de quem matamos. Ele fala até quando nos veremos como deuses que decidem quanto vale a humanidade. E é mais ou menos isso que esses homens tinham. Eles estavam comprando brigas que não tinham nada a ver com o nome de Jesus. Tinha nada a ver com a autoridade de Jesus. Mas com esse coraçãozinho que achava que ele podia decidir quem vale ou quem não vale na obra de Deus. Então, é sobre isso que esse texto fala. Cristo está libertando aqueles homens e Ele está chamando eles a uma vida que glorifique a Deus. Uma vida inteira que é litúrgica, que é vocacional. Cada gesto, por menor que pareça, quando feito em nome de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, ele é repleto de glória ao Senhor. Amém? Não reduzam a fé a momentos religiosos, irmãos. É muito bom cultuar o Senhor. É muito bom estar aqui dentro da igreja. Mas esse culto não termina 9h45, em alguns minutos. Esse culto continua da hora que você acorda até a hora que você dorme. Porque o povo de Deus, até quando ele descansa no Senhor. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dorme, ou seja, Ele sempre está conosco, sempre está fazendo a sua obra nas nossas vidas. Então esse é o chamado para as nossas vidas, que a gente seja crente de verdade e viva debaixo do nome de Deus, da autoridade de Jesus. Para finalizar, algumas aplicações práticas, tá? Cristo é o centro, não o nosso grupo religioso. Examine o seu zelo. Ele nasce do amor de Deus ou do amor pelo controle? Examine as suas falas. Examine as suas falas. Muita gente tem falas bonitas sobre a fé ou a oferta do outro, mas na verdade aquela fala denuncia sua ganância, como Judas. Foi muito bonito o que ele disse, né? Parecia um coração muito preocupado, né? Vamos ajudar os pobres. Mas ele não estava preocupado com os pobres. Ele não estava preocupado com a oferta daquela mulher. Ele estava preocupado com o caixa 2 que ele estava perdendo. É disso que o texto deixa claro.
Então tome muito cuidado. Muitas falas piedosas esconde dentro delas um coração muito pecaminoso. Tome muito cuidado. O Espírito de Deus age soberanamente para além das nossas barreiras de templo, guetos religiosos. Celebre a obra de Cristo além da sua bolha. Olhe, irmãos, para aquilo que Deus está fazendo, olhe para outras expressões de fé diferentes das nossas e veja, se eles estão fazendo em nome de Deus, celebre. Às vezes a gente, reformado, é muito criterioso, sabe? A gente, para formar um pastor, o cara tem que estudar teologia, ele tem que passar por todo um processo, etc. E a gente olha para alguns irmãos aí que, tipo, Malemar se converteu, a galera dá um trabalhadinho, vai. E enquanto a gente muitas vezes critica, esses caras estão falando da obra de Deus, eles estão avançando, e a gente trata eles como se eles fossem inimigos de Deus. Não, eles não são inimigos, não. Eles têm problemas, têm falhas, mas que são consertados com discipulado, com ajuda. Entendeu? E a gente quer, tipo, cortar o cara. Não, a gente tem que saber se alegrar e auxiliá-lo, discipulá-lo. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Tomem cuidado com esse orgulho religioso, tá? Você não é representante legal de Jesus aqui na Terra para sair determinando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Tá? Tome muito cuidado, tem gente que age dessa forma, tá? E seja fiel no simples, tá? Qualquer coisa, por mais simples que pareça, se for feita em nome de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, resultará em glória para Ele. E a última coisa, não menos importante, nada daquilo que nós fazemos aqui nessa terra para Cristo, debaixo da sua autoridade, do seu nome, será desapercebido no céu. Deus vê tudo, irmãos. Deus vê cada esforço, Deus vê cada lágrima, Deus vê cada hora doada. E a gente vai viver assim, né? O Rodolfo Abrantes fala até que a casa esteja cheia, né? Até que o teu reino venha e que cada coisa esteja no seu lugar como o Pai sonhou. Amém? Só para finalizar, existe um pastor presbiteriano chamado Ronaldo Lidório. Se vocês não conhecem ele, eu gostaria de indicar ele para vocês. Talvez seja um dos maiores missiólogos da nossa época. Ronaldo Lidório é um grande missionário presbiteriano. Ele tem um livro sobre plantação de igrejas muito bons. E ele conta uma história de uma vez que ele voltou, acho que, se eu não me engano, ele voltou da África. E aí ele foi comissionado a fazer missões, sabe aonde? Lá na floresta amazônica. E o Ronaldo Lidório fala que quando ele chegou na floresta amazônica, meus irmãos, ele foi com toda uma estrutura já da presbiteriana. Então eles faziam pesquisas missionárias tentando achar lugares onde a palavra de Deus nunca tinha sido pregada. E aí eles acharam algumas cidades que a palavra de Deus nunca tinha sido pregada na Amazônia. Sabe o que esses caras fizeram? Mandaram o Ronaldo Lidório para lá. Vamos mandar o nosso melhor missionário para lá. Quando ele chega lá, ele conta a história tem muito mais detalhes, eu até mandei no grupo lá, é uma história bem legal. Ele entra mata dentro, 4 dias para chegar no lugar, tá? 5 dias, se eu não me engano. E quando eles contratam o cara que ia levar eles, o guia fala, são 5 dias para ir e 4 para voltar. Aí o Ronaldo Lidório fala, como assim 5 dias para ir e 4 para voltar? É que a gente não sabe o caminho, entendeu? A gente vai meio que mais ou menos assim. Aí depois que a gente chega, é mais fácil voltar, né? E ele vai, irmãos. E o texto fala que quando ele a história dele, quando ele chega lá, ele encontra os índiozinhos, né? Os ribeirinhos. E aí ele chega, vai se apresentar, fala, olá, meu nome é Ronaldo Lidório, sou missionário. Aí quando ele fala que é missionário, um índio já grita, glória a Deus! Aí ele, ué, mas eu vim aqui para pregar para um povo que nunca ouviu falar de Deus. E ele falou, e esses caras até gritaram glória a Deus, ele ainda brinca. Desconfio que eles são crentes e pentecostais ainda. Ele começa a falar com aquela galera e ele fala, tá, mas eu vim aqui para pregar para vocês, a gente achava que... Vocês são crentes, cara? Somos crentes sim, em nome de Jesus. Ele, ué, como assim? E ele começa a perguntar, questionar aqueles caras, ele fala, tá, mas quem foi que falou de Deus para vocês? Aí eles falam, seu João, pescador, ribeirinho aí, ele veio aqui, começou a evangelizar a gente, e ainda bem que você veio, missionário, porque hoje tem culto. Ele falou, como assim? A gente vai se reunir as 3 cidades, 4 cidades, a gente vai se reunir as 6 igrejas e vamos fazer um culto. Aí ele, eu vim pregar num lugar que nunca tinha chegado ao evangelho. Não, como assim? E aí ele vai até o seu João, né, o missionário, ele fala que ele mora numa casinha pequenininha, aquelas casinhas que ficam em cima da água, sabe? E aí, cara, quando ele chega lá, ele fala, opa, tudo bem? O senhor que é o senhor João? Ele falou, quem é você? Ele falou, sou um missionário. Aí ele grita para a mulher dele, faz mais comida que um missionário de verdade chegou. Aí ele vai conversar com aquele homem já constrangido, ele fala, como assim um missionário de verdade já chegou? Aí ele fala,
Aquele homem, ele fala para ele que ele não tinha um título de teologia, ele não teve um preparo formal, mas ele era pescador. E quando ele chegou lá, tinha pouco peixe, mas ele viu que tinha uma pescaria muito maior, que ele tinha que falar de Deus para aquelas pessoas. E ele pregou durante anos para aquelas pessoas. E o Ronaldo Lidório, quando ele vai no culto, ele fica impactado, porque tinha 6 igrejas que aquele velho plantou, lá naquele lugar que o pessoal achava que não existia crente, nem palavra de Deus. E o Ronaldo Lidório fala, quem é que é o missionário de verdade, né? Eu que tenho toda essa estrutura, salário, um monte de coisa, ou esse carinha aí que na simplicidade dele pregou o evangelho e 6 igrejas nasceram do coração daquilo lá. Esse texto mexe com a gente, porque ele mostra que Deus continua fazendo, muito além daquilo que a gente imagina. Por quê? Por causa do nome de Cristo e pela fama de Cristo. Existem lugares, irmãos, onde pessoas simples, em sua simplicidade, têm vivido em nome de Cristo, têm pregado o evangelho e grandes coisas têm acontecido. Então que a gente seja parecido com o seu João, não com aqueles discípulos que queriam carteirar quem podia falar em nome de Deus ou não, mas que a gente consiga olhar para a obra de Deus e se alegrar na beleza de um Deus soberano que fala, ainda hoje, através de gente simples, por causa do seu nome, da sua autoridade e da sua soberania. Amém?